Pra ouvir melhor, gente, agora? Eu tô ouvindo a Bruna lá longe, mas... Sério que tá bom. Pois pronto. Conheço essas... Camila Então, conhece. Sara disse que já ouviu falar. E a mulher de Provérbios 31, quem é que conhece? A Estela, tu já ouviu falar da mulher de Provérbios 31? Gente, vamos continuar então. Tivemos uns problemas técnicos aqui, mas agora vai dar certo. Bruna, fala um pouquinho mais alto, viu? Eu tô pra pode gritar. deixar. Eu vou gritar aqui. Vai dar certo. Gente, o feminismo em si, ele parece, né, ser um movimento que luta pela emancipação feminina, contra o machismo, e, enfim, ele iniciou, né, com essas vertentes, iniciou contra umas questões políticas, né, lutaram contra, a favor do direito, né, da mulher, o voto, o trabalho, enfim, foi isso que deu, né, o impulsionamento. Só que é o seguinte, gente, o que nós vamos abordar aqui, como eu falei no início, que nós vamos tratar a situação sem criticar ninguém, a ideologia à parte, é uma ideologia política, certo? O que nós queremos explanar aqui, para quem está chegando agora, é o porquê que infiltra na igreja, né? Por que nós aceitamos essa vertente entrar na igreja, sendo que é uma questão política, é uma ideologia política. E, bom, quando nós vemos que o feminismo ele luta por essas causas, né? Ele luta contra a violência contra a mulher, contra o relacionamento abusivo, enfim, tudo que sobre igualdade, né, do homem e da mulher na sociedade. Quando a gente analisa todo esse contexto, a gente pensa assim, nossa, realmente precisar de alguém para defender a gente, precisar de alguém para lutar, né, por nós. E, infelizmente, quando nós vemos só essa parte do feminismo, nós nos deixamos levar, né? E só que não contam pra gente é de onde veio, de onde surgiu esse grito de socorro, né? Basicamente, a pergunta que nós cristãos nos fazemos é: deveria sair da igreja, né? Faz uma coisa aqui. Então, deveria, né, vir da igreja, mas não veio da igreja. Esse grito de socorro surgiu de mulheres totalmente feridas, tá? Com casamentos fracassados, histórias horríveis, complicadas. Então, daí foi que surgiu esse grito de socorro, né? Dessas mulheres. Esse livro, gente, aqui, não sei como é que vai sair para vocês. Tá de cabeça pra baixo. Isso. Feminilidade Radical é um livro que eu recomendo para toda mulher cristã. Se você é mulher, se diz cristã, leia a Bíblia, e, segundamente, ler esse livro. Sério, gente, eu acho que ele é muito, muito completo, ele é profundo, ele fala muito bem sobre o feminismo em si, e ele fala sobre o cristianismo. Fé feminina em um mundo feminista. Nós, infelizmente, colhemos muito de tudo isso, né? Nós ainda temos muito do feminismo no nosso dia a dia, e às vezes nós nos tornamos feministas feminista entre aspas, né? Tomamos uma decisão, uma postura feminista mesmo no inconsciente, né? No automático. Isso tudo por causa da cultura. E o problema não é o feminismo em si, né? Porque as causas que ele tratava, você olha, analisando as causas, né? Da violência contra a mulher, o direito do voto, você fica, nossa, realmente é urgente, precisava dessa questão. Mas a questão não é basicamente essa, não é especificamente da luta em si, é como foi, né? Como foi a forma que elas lutaram para conquistar tudo isso, né? Conquistar. E o triste, o que preocupa a gente, eu tenho até comentado muito com a Bruninha, as meninas do grupo Sola, que estão aqui também apoiando aqui a gente. Nós temos comentado muito isso porque é uma ideologia política, né? Uma visão política que infelizmente se infiltrou na igreja. E não é para acontecer isso. Ah, mas como se infiltrou na igreja, Taiane? Ela se infiltrou inteiramente na família, no casamento. E nós sabemos que a família, né, o casamento é uma instituição divina. Deus tem um propósito no casamento. E eu quero começar falando basicamente isso. Só que antes da gente entrar na parte do casamento, eu queria que a Bruninha falasse, né, sobre as ondas, porque o feminismo
Ele tem mais de 20 vertentes. Ele surgiu no século XIX, tá, gente? Tem vários nomes, bem de destaque. Eu acho que todo mundo conhece alguma, né? Todo mundo conhece o Jean-Paul Sartre, que é o esposo da Simone de Beauvoir. Se você não conhece a história do relacionamento deles, por favor, se aprofunde. Qualquer dúvida a mais também, pode entrar depois em contato com a gente no direct, tá, gente? Nós não vamos nos aprofundar tanto, né? Nós vamos nos aprofundar mais na Bíblia, no que ela nos defende, porque na nossa concepção, nós não precisamos de um movimento para nos representar. Nós precisamos da Bíblia e de Cristo. Cristo é quem nos defende, Cristo é quem nos representa, né? E é nisso que nós cremos. Então, o feminismo ele teve 3 ondas, tá? E algumas pessoas dizem, alguns historiadores e estudiosos dizem que nós estamos vivendo a 4ª onda do feminismo e a Bruninha vai falar sobre essas ondas. Vai que é tua, Bruninha. Antes de entrar nas ondas, só acrescentar uma questão sobre essa introdução, né? Porque, assim, eu particularmente, antes eu não tinha contato com a história do feminismo. Se me perguntasse, eu não sabia falar nada. Hoje eu não sei muito, mas o que eu sei já é o suficiente para dizer, não dá para eu pegar esse movimento e colocar diante da minha vida. Porque, assim, se a gente for analisar toda a ideologia, e eu já tinha ouvido já algumas mulheres falando sobre isso, ela precisa de alguém que defenda, ela precisa de uma base, ela precisa de um conceito principal, por mais que ela tenha as vertentes, como o feminismo tem. Normalmente, quem defende o movimento, talvez não defenda tudo que o movimento traz, defenda só uma parte, e assim se denomina feminista. E, ok, a pessoa que defende, mas a questão é que nós estamos trazendo aqui, são por causa nós como cristãs. Como que a gente abraça algo que não é completo, que biblicamente não é completo. E quando a gente olha para o cristianismo e a gente diz que não dá para ser cristã e ser feminista, é porque o cristianismo, ele, por mais que tenha aqui a questão de igreja, nós falhamos, temos nossos erros, mas a base, o principal é Jesus. E ele não tem falha. O feminismo não. A base dele existem suas falhas. Por mais que embaixo existam pessoas que às vezes não reagem, não vão agir como quem agiu lá no início. Mas quando a gente olha para o cristianismo, ele não é um movimento. Ele é o principal nas nossas vidas. Então a gente não tem como cristão, pegar o que é incompleto. E até às vezes eu faço a comparação, apesar de não dar para comparar o movimento com o cristianismo, de que é a mesma coisa eu falar assim, eu sou cristã, mas eu não acredito em tudo na Bíblia. Faz sentido eu ser cristã, eu dizer que eu acredito em Jesus e discordar de algo que Jesus diz? Não faz sentido. Então, se a gente olha para o feminismo e eu olho para o movimento completo e eu digo, não, mas não dá para acreditar nisso aqui, então não tem por que eu dizer que eu sou feminista. Eu posso muito bem lutar pelas causas que a Thay citou, violência contra a mulher, direitos iguais na questão de trabalho, isso aí, tranquilo até aí. Questão do abuso contra a mulher, já foi citado. São questões que eu não preciso nem ser cristã para eu poder dizer que não tem porquê, é um absurdo uma mulher se agredir. Então, eu não preciso ser cristã para eu dizer que isso é um absurdo. Mas, como cristã, eu ainda tenho mais um respaldo para dizer que Deus não criou a gente para ser agredida e nem o homem para agredir a mulher ou a mulher agredir a mulher, enfim. Mas o movimento, para a gente entender que ele tem suas falhas. Então, é melhor a gente se agarrar naquele que é completo, que é Jesus, que é o evangelho, que é o cristianismo, e que ele nos defende. E aí entra a questão das ondas, como a Thay falou, a Bíblia, isso, show. Como a Thay falou, o movimento ele começou com uma ideologia política, né, com ideias políticas de direito ao voto. Aí veio a questão do sufrágio, que era essa luta pelo direito do voto. A gente vai explicar um pouquinho sobre as ondas, só para vocês terem ideia de como acabou afetando a nossa questão como igreja, né, como mulheres, enfim. E hoje até os homens também têm um pouco dessa influência por causa do movimento. Então, no início era questão política, direito ao voto, os homens foram para a guerra e aí as mulheres ficaram aqui e aí elas que precisavam trabalhar. E tem a questão também de o homem hoje no Brasil, né, para ele votar, ele precisa se alistar, né? A mulher não. A gente só precisa, não desvalorizando o nosso, mas a gente só precisa completar 18 anos. E tá ok. Então, nessa época era mais questão de voto, tinha a questão do sufrágio. E aí surgiu uma das primeiras, que foi a Emily. Gente, eu vou ter uma dificuldade enorme de falar os nomes, mas qualquer coisa fez super certo. Emily Pankhurst, acho que é isso. Ela foi uma das primeiras, ela criou um movimento dentro da sua própria casa, com as suas filhas,
E para vocês terem noção, por que que a gente diz assim? Que às vezes a gente pega as ideias e a gente diz ok, mas o problema era como essas causas urgentes, elas foram solucionadas. E quem foram as pessoas que tentaram solucionar? Pessoas que estavam feridas de alguma forma. Por isso que é uma coisa que a gente tem aprendido muito, é olhar para essas pessoas que às vezes defendem tudo com um olhar de amor, que talvez tenha alguma coisa ali que está faltando e que ela precisa ser tratada para ela entender, tratada só na questão de relacionamento com Deus, de Jesus, né? Tá no coração, enfim, transformar, porque não é a gente que vai convencer ninguém. E aí a Emily Puckhurst, ela tinha suas filhas, ela era casada, só que uma das suas filhas começou a discordar, porque ela sempre tratava essa questão de busca pelo direito com muita violência, agrediu os policiais, ela foi presa às vezes por causa disso. Tá travando. Calma aí, gente. Acho que é a internet dela. Tua internet, Lu. Tá cortando. Ó, peraí, calma. Tá travando ainda. Volta aí um pouquinho que tu tava falando. Essas duas últimas partes. Isso. Para a gente ter uma ideia de que, apesar de um pouco sentido a questão da causa, que era o voto, mas ainda tinha falha, porque o conceito da mulher e tudo que ela queria que as mulheres simplesmente aceitassem do jeito dela. A filha dela não poderia ter outra opinião e ela foi expulsa por isso. Mas aí até aí tudo bem, só o direito ao voto, ok. Então, a primeira onda, ela gira muito em torno disso, da questão do voto. Aí, na segunda onda, eu tô resumindo bastante, porque tem bastante coisa aqui. Na segunda Tá onda, cortando. eu vou olhar pra cá pro lado do computador, gente, que não dá pra decorar tudo. Tá travando. Começou por volta lá dos anos 50. Oi? Tá travando. A primeira onda Sei se tá foi bom. o estágio, E certo? aí começou a sexualidade. Ainda tá travando? Tá travando. Direito ao voto. Tu não Travando? quer sair, desligar e voltar? Isso, vou fazer isso. Pois vai. Eita, Jesus, ajuda. Esperar que ela retornar. Só Larissa. Beijo, vozinha. Conectando, agora acho que vai. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Pera. Agora tô. Vai. Tá, então a segunda onda. Quando Certo. começar a travar, faz um sinal aí que eu paro. Tá. A segunda onda começou a tratar sobre a sexualidade, né? Primeiro, continuar a questão do voto, tal, enfim. Aí veio a questão da sexualidade, a questão do papel da mulher dentro da família e fora da família. E foi quando surgiu Simone de Beauvoir. Se acertei o nome, vai lá e pesquisar. Que é um ícone do Ah, não. A tua internet tá muito. movimento feminista. Quem já deu uma lida sobre o movimento já deve ter ouvido falar dela. E tá muito ruim. Caso eu tenha o tempo, consegue. Deixa eu ver aqui. Raul Brenner, sobre a Simone de Beauvoir. Sim, tinha uma deturpação, ela
Segundo o que dizem... Não, no final a gente fala sobre isso. Eu vou sentar aqui a Bruninha e ver se vai dar certo. Oremos. Essa live de peso. Agora vai. Senhor abençoa. Tô suando. Tá travando. Pronto. Glória a Deus. Então, Tá travando. ah, não. Mas eu não sei o que fazer. Não tem outro lugar não aí, Minha Bruninha? internet nem é tão ruim aqui. Eu tô do lado do negócio. Hã? Eu tô do lado do negócio aqui, ó. Continua. Vai. Tá? Tá? Então tá. Tá travando. Vai, vai, vai. Eu vou chorar. Não. Oi? Coloca o Se eu 4G. colocar o 4G, fia, não vai. O meu 4G é de pobre. Não dá, Olha não. aí, olha aí. Vai dar certo, vai. Vai, então. Sobre a questão da sexualidade, sobre o papel da mulher. Tá onda, né, Dentro. Bruninha? Isso, Segunda. tá segunda onda. Vai, Se eu continua. sair de perto do roteador é que não presta. Eu já fiz isso, não presta. Continua, vai, vai dar certo. E aí, a Simone, ela era um ícone do movimento feminista. Tá dando, pera, tá dando certo ainda? Tá dando certo, pode ir. Ah, é porque eu tô lendo aqui as mensagens, eu tô ficando confusa. Só que quando a gente, por exemplo, nesse livro que a Thay citou, Feminidade Radical, se você começar a ler, a autora do livro, ela era feminista, e aí ela teve encontro com Jesus, a vida dela foi transformada, ela até conta bem como foi isso, e alguns conceitos começaram a mudar na mente dela, e ela fala um pouco sobre essa questão da vida da Simone, e como isso afetava, sim, o fato dela defender o movimento, e como isso prejudicava. Então, quando a gente pesquisa ou na internet ou lendo o livro, a gente vai poder ver que ela era tratava a pedofilia como algo normal. Ela e o seu esposo também tinham essa questão de tratar as crianças dessa forma. E aí tem um trecho que eu separei aqui, uma característica que suas admiradoras propositadamente de tapete é esta. Simone era pedófila de carteirinha. Não só praticava pedofilia com seu amante, John Paul Sartre, como militou oficialmente Tá. Ah, não. de leis que persistissem na França o relacionamento sexual entre adultos e crianças. Então, assim, é algo muito complicado para pessoas feridas. Travou, agora foi. Oi. Continua. Ah, não sei. Vai. Pra mim travou, por isso que eu... Sai de perto do roteador, Bruninha, pra ver se dá. Travando tá ainda. Eu vou ter que... A questão não é só o áudio, é porque tá travando lá pra ela. Vamos orar, gente. Vai dar certo. Eu vou salvar a live, gente, tá? Não se preocupe. Vou ver se ela vai voltar. Sobre a questão da Simone de Beauvoir, né? E o Jean Paul Sartre, ela tem mesmo essa história que ela foi, inclusive, acusada disso, tá, gente? De aliciar menores, de ter relações com as menores também de idade. Ela voltou, peraí.
Vamos lá, gente. Bruninha, estão pedindo para tu colocar também o fone, ver se dá certo. Pera aí, então. Tá. Eu vou virar o celular bem aqui pra baixo. Meu Deus E do aí, céu. Não, melhorou? vou sair que vai cair. Melhorou? Melhorou. Sem o fone? Porque o fone tá longe. Tá bom, vai. Gente, a primeira onda foi o sufrágio. A segunda, Bruninha, enfatiza a segunda porque ninguém entendeu ainda. Tá. A segunda onda foi quando a gente começou a entrar a questão sobre a sexualidade, sobre os papéis da mulher dentro da família e fora da família. Então, isso começou a afetar nós como cristãos. Se a gente puder começar a estudar bem, a gente vai perceber como isso afetou sim. E, como eu já tinha falado, a questão do o ícone do movimento, nessa época começou a surgir a Simone de Beauvoir. Se a gente começar a pesquisar, e é o que a gente tem sempre enfatizado, sobre a questão de pessoas que começaram a lutar por isso, com os corações machucados, com os entendimentos totalmente distorcidos. E a Simone, ela defendia a questão da pedofilia, tinha a questão de ela abusava crianças junto com seu marido, e aí eu li um trecho onde dizia que eles estavam a favor na França para que permitissem uma lei sobre um relacionamento sexual entre crianças e adultos. Então começou a ficar algo muito complicado da gente poder olhar para o movimento e dizer, beleza, porque não tá beleza, é um absurdo. E aí foi quando começou a surgir falando sobre a heterossexualidade, de que ela não existe, de que mulher não nasce mulher. E. Peraí, deu uma sumida aqui. Falaram também sobre a questão da maternidade, né? Quando a gente fala sobre entrar na família, é porque começaram a tocar na maternidade, sobre a questão do aborto, de que Os a papéis, mulher não. Oi? os papéis Começou a também entrar a na questão do mulher, na aborto. doméstica. Isso, a questão do papel da mulher, de que ela não precisava ficar dentro de casa cuidando de filhos. Não que isso seja uma obrigação, mas começou a tratar isso como um absurdo, como algo totalmente errado, e enfim. E também começou a questão da rejeição da feminilidade da mulher. E também é uma coisa que a gente até conversa muito, de que a gente não precisa, não é uma questão de obrigação você usar vestido florido, você usar cabelo solto, com não sei o que, né? Não tem problema você não ser assim. E também não tem problema quem é assim. Porém, elas começaram a entender a questão já de coisas básicas, como se o fato de você ser assim é como se a sociedade estivesse te oprimindo, porque você tá assim, você estão querendo te obrigar a ser mulher porque você tá assim. Então, eram coisas que foram complicando para nós, como cristãs, continuar abraçando. A gente sempre está enfatizando que é como cristãs que a gente não dá para entrar no movimento. E aí veio a terceira onda, que aí já complicou mais ainda. Se a gente já começou a achar absurdo, agora fez foi piorar. Porque aí veio algo mais radical, que já não era mais uma questão de gênero, de construção social, mas era uma questão biológica. Aí veio a questão da liberdade sexual, da prostituição, já era algo que elas meio que apoiavam mesmo. Xingamentos para a mulher já se tornava algo normal. Eu não vou citar os xingamentos que a autora desse livro, Fundade Radical, ela até cita, não vou citar, mas era considerado como normais as mulheres serem xingadas dessa forma, entre elas. E aí começou a surgir várias vertentes. Eu já falei essa parte aqui de que elas consideravam de que mulher não nasce mulher, se torna mulher, de que Deus não criou mulher, enfim. Então, absurdos. E aí, quando a gente olha para isso, que foi o que a gente destacou no início, não dá. Não dá para eu, como uma mulher que leio a Bíblia, que conheço o Evangelho, que conheço o que Jesus fez por mim, olhar para defesas como essa e dizer, tá ok, vou abraçar, ou então dizer que não, mas eu não abraço tudo, abraço uma parte. É muito complicado, ainda mais hoje. A gente até conversou isso na chamada passada, de que hoje não dá para você dizer que você é de alguma coisa, de alguma ideologia, sem que lhe definam por completo. Dizer, eu sou feminista, mas eu não concordo com tal. Não, se você diz que é feminista, vamos dizer, você concorda com tudo que está no movimento. Por quê? Porque a base... Não Oi? tem que ficar em cima do muro, é sim ou não? É sim ou não? Porque a base dele é falha, é complicada, tem os seus erros.
a coluna vertebral dele é errada. E quando a gente fala eu sou cristã, a gente já vai entender, por mais que ela seja cristã, ela tem sim as suas falhas, mas a base dela é perfeita, é Jesus. Então a gente vai olhar sempre para a base, a gente não vai olhar para nós, a gente vai olhar para a base, que é Jesus. Então tá tudo ok. E aí, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, de que não dá, como cristãs, e é uma coisa que eu também conversava ontem com a Anne, que tá aqui, de que a nossa luta, né, nem sei se poderia dizer luta, não é contra as feministas. Não é contra quem se diz feminista, sejam nossas amigas cristãs. Eu tenho amigas que se dizem feministas, tenho um relacionamento muito saudável com elas, a gente já conversou sobre isso. Mas é a luta contra o pecado, contra aquilo que o movimento traz e que, de certa forma, tenta distorcer aquilo que o evangelho tenta nos ensinar. Então, não dá pra gente dizer tá ok. A gente precisa ensinar as nossas amigas, nossos irmãos e irmãs em Cristo, de que não é por aí o caminho. Pode continuar, tá? É verdade, Daniel. O feminismo ele aponta para o homem como problema, né? O homem é a escória, o homem é todo o problema da sociedade, da humanidade. E acaba que as mulheres do feminismo em si, ele não luta mais por igualdade. Ela luta, o feminismo, esse movimento já está lutando por superioridade. E aí é que entra a questão da cristã não ser feminista. Por quê? Ah, tá, então eu posso ser. Gente, o cristão, ele tem uma visão muito mais ampliada, ele tem uma visão espiritual da coisa, né? Então é necessário lembrar disso, que nós sabemos, nós temos a compreensão como cristão, que o que domina é o mundo espiritual. E como eu disse no início, né, fala a questão da crise da cultura, ela é o resultado de uma crise, a crise espiritual. Por que essas mulheres deram esse passo para esse movimento? Porque elas conseguiram iniciar esse movimento. É simplesmente a consequência de um pecado. É simplesmente a consequência do pecado. E o cristianismo ele não aponta para o homem como problema, não. Pelo contrário. O cristianismo ele aponta o pecado como problema. Homem e mulher, tanto faz. Se pecar, é pecado. Não tem como eu dizer que está certo só porque foi uma mulher que escolheu. Quer dizer, então, que a mulher não peca. Porque que nem fala, né, no livro da Feminilidade Radical, das histórias, né? Eles eram ruins, os maridos delas? Sim, eram. Só que nós não podemos generalizar. A nossa própria natureza é pecaminosa. E aí o feminismo, nós podemos perceber que o feminismo, ele é o ponto, né? Tipo assim, até onde o pecado pode chegar. Passar de geração em geração. E, infelizmente, nós estamos deixando isso se infiltrar na igreja. Eu estava até lendo e refletindo sobre Adão e Eva, porque a Eva ela sabia dos seus limites, nós também sabemos dos nossos limites, nós sabemos da nossa postura, dos nossos papéis, nós temos a Bíblia como base, mas a Eva também sabia qual era que tinha um fruto que não podia, né? E aí o que aconteceu? A serpente, ela estava lá, e aí teve um diálogo com a mulher. Isso quer dizer que a mulher é fraca? Não, não é. Eu estou falando nós, como mulheres cristãs, nós também estamos, como eu posso dizer, nós também sofremos tentações, nós também somos atacadas ferozmente. E quando o homem é a cabeça da família, a mulher é todo o corpo. A mulher, ela está ali, ela sustenta a cabeça, ela auxilia o homem. Então, no livro da feminilidade fala que é muito interessante essa comparação e eu resolvi compartilhar com vocês que ela fala, a autora, a Kelly, que assim como o inimigo, né, das nossas almas, ele tenta atacar os nossos líderes, né, que tem um potencial, quem tem potencial de liderança da igreja, na obra do Senhor, da mesma forma ele ataca também o relacionamento conjugal. Ele, em Efésios fala, até separei aqui para ler, Efésios 5, 31 fala assim: como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. No 32 fala assim: há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, por que o inimigo quer atacar tanto o casamento? Por que quer atacar tanto a família? Porque o casamento é a base da família, certo? E
Quando ele ataca, ele quer, como é que eu posso dizer, subverter, distorcer a visão das pessoas sobre o casamento, sobre o amor real, porque já dizem que não tem amor mais, né? Que não existe amor. E porque o casamento, ele é a demonstração real, aqui na Terra, no mundo, do amor de Cristo para a igreja. É a maior representação de amor, é a maior representação do relacionamento nosso com Cristo, nós, noiva, e Cristo, certo? Então, por isso que ele tenta atacar muito, é muito forte a, a batalha espiritual no meio da família, no meio do casamento. E aí, lembrando de Eva, ela teve um diálogo, e até no livro fala assim, que a serpente perguntou, foi isso que Deus disse? Né? E aí, a serpente ainda está entre nós, gente. Ela ainda habita entre nós e com essas ideologias, não só o feminismo, mas várias ideologias. Eu não digo também só a mulher, mas nós, como cristãos, todos os dias nós estamos sendo atacados, bombardeados com várias ideologias terríveis, né? E a pergunta que às vezes nós nos deixamos levar é isso mesmo que Deus disse? Essa pergunta ainda acontece nos nossos dias atuais, ainda nos perguntam sobre isso, né? É isso que Deus disse sobre submissão? É isso que Deus disse sobre casamento? Querem distorcer e acaba que a nossa mente, né, os nossos pensamentos é a arena, né, da batalha espiritual. E é no nossa mente que nós vencemos ou ganhamos as batalhas. Então, gente, nós temos que nos posicionar, sim. Nós temos que podia ela falar, não, eu não quero, eu não vou comer desse fruto. E é isso que nós temos que dizer, não só para o feminismo, mas para todas essas ideologias que vão contra a Bíblia, né, que vão contra a palavra de Deus. Nós temos que dizer não, porque se nós começarmos a dar espaço a isso, se nós perguntar, mas foi isso mesmo que Deus disse? Deus disse, vamos abrir a Bíblia, vamos meditar, vamos refletir. Foi isso que Deus disse, e é esse meu papel, né? E se nós fizermos tomar essa posição, esse posicionamento, nós vamos alimentar daquilo que é bom, daquilo que é agradável e viver assim a vontade de Deus, né? Não, Bruninha? Enquanto tava falando, tá, eu lembrei, não sei se tu tava na chamada com a Ju, que ela falou a questão sobre, na verdade tinham tocado no assunto, uma amiga nossa, sobre, às vezes, falarem como se Jesus, a Bíblia e tal, fosse machista e, enfim, por isso que às vezes não concorda tanto com o que tá escrito lá na palavra. Só que aí a Ju até deu um exemplo de quando Jesus estava com a mulher que tinha a prostituta, né? Que ia ser apedrejada e tudo. E a maneira que ela contou isso, eu fiquei parando para pensar, porque foi muito incrível. Porque se a gente olhar assim, Jesus, um homem, e aí tinha lá os homens atacando ela tinha adulterado, aí até a Ju destacou assim, que cadê o homem que estava com ela? Porque ela não adulterou sozinha, ela adulterou com um homem, mas só estava ela lá. E mesmo assim, Jesus, homem, é o que a gente sempre destaca, é que Jesus, sendo homem, ele foi lá e perguntou para eles, e aí, resumindo, a frase que, para destacar aqui, porque eu acredito que todo mundo deve conhecer essa história, é que Jesus falou assim: vá e não peques mais. Ele disse que não condenava, ele falou: vai e não peques mais. Só que Jesus não falou assim: vai, continua no teu pecado que tá tudo bem. Não, pode continuar no teu pecado. Não, ele disse, porque ela se arrependeu, Jesus falou: vai e não peques mais. Ele estava restaurando a vida dela, estava dando a ela uma nova oportunidade. Então, Jesus se mostrou com muito amor para as mulheres, já no tempo da Bíblia. Fora outras situações que a gente pode ver de mulheres que foram muito amadas por Jesus. E eu dou o exemplo de mim, gente, da minha vida. Eu não mereço nada disso. Jesus olhou para mim e ainda assim morreu por mim. Então, como que eu posso dizer que um Deus como esse, Jesus, ele não iria, ele não ama as mulheres, ele não se importa com as mulheres? Se eu sou prova viva de que ele se importa com as mulheres, eu não teria como dizer isso. Porque se eu estou aqui hoje é por causa dele. Oi? Nós fomos alcançadas porque como dizer que Cristo não ama a mulher? É inaceitável. Eu sou nada mais. Não tem base, não tem Não fundamento. tinha quem fosse morrer por mim. E olhasse minha vida dizendo, não morro por essa também, Ele não. morreu só para o homem, ele morreu por todos nós. Por Então, todo mundo. temos que parar com esse pensamento de que o homem é o errado. O homem erra assim como eu também erro. O homem também escolhe também não, ele escolhe pecar, ele escolhe não adorar, não servir a Deus, assim também como eu escolho. Então, todos nós somos pecadores, não tem divisão. Ah, o homem não peca, a mulher que peca, ou vice-versa. Não, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e todos nós carecemos do amor de Deus.
A diferença, outra coisa também sobre submissão, Bruninha, que a Kelly fala, né, que a teóloga uma vez fez essa reflexão, inclusive até comentei com os amigos meus ontem, na reunião, sobre isso, dos papéis. Né? Porque, como assim? Eu me torno um com meu marido e aí eu tenho um papel diferente. Gente, a Trindade Divina, eu fiquei muito besta. Eu fiquei, gente, pronto, me calou ali. Eu fiquei, sim, perplexa. Porque a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Só que são diferentes papéis. Não tem como o Filho mandar o Pai, né, para morrer. Não tem como Cristo mandar Deus para morrer por nós. Não, ele é o Filho. Quem tem autoridade, quem demanda, quem organiza, quem planeja, quem comanda é o Pai. Ele sempre vai ser o Pai. E nada vai ser, nada pode ser, como é que pode mudar isso, né? Nada pode. E o Espírito Santo, ele está sujeito tanto ao Pai como ao Filho. E não é a mesma coisa? Também não são um só, né? Trindade? E aí o Espírito Santo, ele é sujeito ao Pai e ao Filho e ainda tem um papel diferente na criação, né? Porque ele já entra na obra da salvação. E eu fiquei muito perplexa. E é muito isso, gente. Nós queremos contestar o quê? O que é que nós merecemos? Nós merecemos um papel, eu preciso ser destaque. Parece que é como se nós estivéssemos buscando só para massagear o nosso ego, como se nós fôssemos importantes. E a submissão, ela sempre existiu. Ela não começou, ela sempre esteve lá, desde o início, né, de tudo. Desde o mundo espiritual, nós podemos ver que Deus e Lúcifer, olha o que aconteceu com Lúcifer, porque quis ser superior a Deus, né? Então, tipo assim, o que nós estamos fazendo? Por onde nós estamos indo? Será que esse é o caminho certo, o caminho do feminismo? Será que eu quero igualdade ou superioridade? Eu, como cristã. Será que eu não quero ser uma auxiliadora? Por que eu não quero ser uma auxiliadora do meu marido? Né? Qual é a dificuldade de entender que ele é o cabeça da família? A mulher de Provérbios 31, ela é bem clara, gente, é completo. Provérbios 31 é completa. A mulher trabalha, ela não come pão da preguiça, o marido ama ela, né? Os seus filhos honram ela, ela tem criadas, ou seja, a minha mãe costuma dizer sempre que você pode ser o que for lá fora. Pode ser doutora, pode ser o que for, mas em casa você tem alguma tarefa. Você é a mãe de família, você tem um papel muito importante. Outra coisa que Deus deixou é um privilégio para a mulher, gente. Você educar filhos, né? Criar filhos é uma tarefa muito difícil e você cria caráter. E isso é inteiramente ligado para a mulher, gente, que privilégio, porque o homem ele não tem, como o homem tem o papel de sustentar a casa, quem domina mesmo, quem ensina os filhos, quem forma caráter é a mulher. E isso é gratificante. Se não ver isso como presente, eu não sei o que é. E já que a gente tá falando de submissão, uma coisa que eu sempre falo é que se a gente for olhar para o texto que diz na questão da submissão, a gente olhar a submissão é questão de respeito. É você respeitar o seu esposo, você cuidar dele, estar sobre o cuidado de alguém. Tá travando? Tá travando. Vai. Tentou. Tenta, vai. Tá bem, então bem, gente. Tá bom. Tá travando? Vai, vai. Então, se a gente for olhar isto, submissão, quando a gente coloca para traduzir, para entender um pouquinho melhor, é uma questão de respeito. E aí até a gente estava conversando ontem também, a gente tem conversado muito sobre esse assunto, que se a gente for olhar, a parte que choca não é a gente ser submissa ao homem, mas é a parte que choca se a gente dizer, nossa, uau, é o homem amar a gente como Cristo amou a igreja, é o papel dele. E como é que Cristo amou a igreja? Ele morreu por nós. Então, é algo assim que não dá pra gente ficar discutindo. É igual você também sempre fala essa questão de, se Deus diz que eu vou ser submissa, tá lá na Bíblia, amém, tá tudo bem com isso. Se eu tenho que ser submissa a um homem, ok. Amém, foi ele que disse. Porque se Deus dissesse que azul é verde, eu passaria a dizer que azul era verde, porque foi Deus que disse. Então é uma questão de a gente entender que se ele disse, acabou, a gente tem que ficar discutindo. A questão dos papéis serem diferentes não torna os papéis menos importantes. Aí são papéis diferentes para que juntos eles glorifiquem ao Senhor. Não é para eles glorificarem a gente, coração, para fazer a mulher feliz ou para fazer o homem feliz.
é para ele fazer a Deus, agradar a Deus primeiramente e somente. E aí também tem essa questão que eu penso muito, é de que, estou casada com um homem que me bate, que me agride, que fala de mim, que não sei o quê, que enfim, trata mal demais. Então eu vou ter que ser submissa a ele? Não, porque essa questão de agressão a gente já teria que entrar já com ou questão de E judicial, os não precisa. pastores, os líderes, nós como igreja Ei, lidar. menina, e não precisa ser feminista para dizer que isso é errado. Não precisa ser feminista para dizer que eu não posso que, enfim, Isso, lutar contra isso. isso. Então, não, se você casou e o cara se tornou assim, às vezes provavelmente teve alguns indícios que mostraram que ele não era um homem segundo o coração de Deus para você. Mas, ok, se você chegou a se casar, ok, não se culpa por isso. Tá bom. A questão é que não dá para permanecer em um relacionamento assim. Travou, Se Bruninha. existe essa questão de agressão, peça ajuda e não permaneça nisso. Porém, o que a gente precisa analisar é o antes. Travou. Travando? Tá travando, peraí. Muda a posição. Parou? Vai, Não parou? pode ir. Tá travando. Não tô te ouvindo. Jesus. Parou? Samuel. Eu tô te ouvindo. Não parou? Vai. Será que é porque tá acabando o tempo? Não? Muda Porque de tá lugar de acabando o tempo, não, novo. sai. Vai dar certo. Nós estamos mais na metade, gente, da live. Então vai dar certo. Muito tempo já. Às vezes a minha ficou travando. Tá, às vezes também os corações eles travam. Perdão, Vai. eu acho que eles travam Essa. às vezes, sabia? O coração. Deve ser o Samuel que botou aí pra travar. Ih, mas tem mais pra onde eu ir. Oi. Gente, não é minha internet, não. Minha internet é boa. Pera, tô mexendo tudo. Melhorou. Tá bom? Paz no coração aí, por favor. A questão do Ah, coração, de tá. antes e tudo. Isso. Que a questão é, se eu. Não parei. Se eu escolhi me casar com um homem que não. Eu tenho que entender que o meu que ele ao papel dele. Eu não vou ser submissa porque o meu esposo está cumprindo o papel dele. Eu vou ser submissa porque eu amo a Deus. Então, para a gente poder cumprir esse papel de maneira leve, com o coração alegre, vai depender do quê? Da nossa escolha antes. Então, eu vou escolher um homem que ame a Deus. Agora, se eu escolho um cara que não ama a Deus, eu preciso ficar atenta porque uma hora eu vou ter que, né? Vou ter que colher as consequências. Não tô falando de agressão, pelo amor de Deus. Mas, assim, de que a gente vai dar sujeito a alguém que não vai buscar primeiramente agradar o Senhor. E ainda assim, que eu escolha um rapaz que ame a Deus, eu preciso entender também que ele vai ter suas falhas. Não vai ser um príncipe encantado. Ele vai ter suas falhas, ok. Mas aí ele vai ser sujeito à vontade do Senhor. Então ele vai estar o tempo todo buscando ser transformado por Deus. Então o que vai fazer a gente ver esse papel de maneira saudável é a nossa escolha antes. A gente pedir sabedoria ao Senhor e orientação ao Senhor para a gente escolher alguém que ame ao Senhor e que eu também ame ao Senhor. Porque não adianta eu querer alguém que ame ao Senhor e eu não tá nem aí pra Deus. Aí eu vou destruir a vida da outra pessoa. E aí não dá certo. Então a submissão ela é um presente. Ela não é um peso, como infelizmente o movimento traz pra gente. Por isso que vem essa questão de até hoje, muito dessa base do movimento em relação ao homem e à mulher não é de igualdade, já é uma revolução do sexo, já é uma revolução, uma briga para ser melhor, já não é mais para ser igual. E ainda assim, em muitas coisas, nós não somos iguais aos homens e tá tudo bem, porque a Bíblia disse isso, então tá tudo bem. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas isso não nos torna menos amadas. Nós somos amadas pelo Senhor do mesmo jeito. Ele morreu na cruz por todo mundo. E vamos passar para perguntas, né? Para as perguntas que tem aqui. Bora, vamos Nada, sim. isso A questão da submissão é uma adoração.
né? O casal tem que estar nesse mesmo propósito, então a mulher tem que estar atenta nisso, como tu falou no início, né? No namoro ainda, tem que estar atenta, vigiando, porque o homem, gente, o padrão é esse. Não há erro na submissão se o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja. É um padrão. Deus mandou isso. É essa a instrução para o casamento, né? Então, acredito que se o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja e a mulher, porque a mulher amada, ela ama, meu Deus do céu, isso é só consequência também da adoração dele. Mas também ser submissa é uma escolha. Você escolhe adorar. Então, eu imagino assim, como deve ser maravilhoso o homem, que amando a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher submissa. Pronto, a adoração que Deus mais almeja. Eu acredito assim que deve se agradar O mesmo a objetivo Deus. é esse, é agradar o Senhor. Exatamente. Vamos para as perguntas. Gente, nós imprimimos algumas, porque nós fizemos as enquetes, né? A Bruna fez no dela, fiz na minha. E aí, basicamente, algumas nós respondemos, né, Bruninha? Algumas foram respondidas. Provavelmente sim. Deixa eu ver aqui. Vai Por que começar aí ou algum eu começo? feminismo? Bom, gente, porque elas Repete, foram tá aí feridas. pra mim, travou. Travou, gente, tá bom agora? Oi. Sua câmera tá muito ruim. Eu sei, até lá Ai, meu Deus. também. Normal. Agora eu não levo a culpa. E aí, melhorou? Fala de novo. Melhorou? Melhorou. Pra mim melhorou. Agora, oi, testando. Pra mim tá bom. Tá bom, então. Então, gente, sobre as perguntas, né? Por que alguns cristãos defendem o feminismo? Porque, gente, é o que nós falamos aqui, porque é ferida, porque não foi curada ainda 100%, né? Porque não conhece também o feminismo como ele de fato é, porque não vai a fundo na história e nem também está baseado na Bíblia, de fato. Deu para entender? Travou? Pra mim Oi? não. Pra mim travou, velho. Agora Acho que é a melhorou. tua Agora melhorou. Ficou muito bom. vai, então. Mas Deu isso para ver a aqui era o pergunta? meu. Eu vou chorar. Oi, Adriana. Gente, a pergunta. Deu para ouvir? Repete. Tá. A Bruninha não ouviu. Sobre a questão, Bruninha, da mulher ser, da cristã ser feminista. Por que que tem algumas cristãs que são feministas, né? Então, é porque elas são feridas, não foram curadas, né? E aí acaba se refugiando nesse movimento. E também porque não conhece de fato a Bíblia, porque a Bíblia nos testifica, né? Dá essa confirmação sobre tudo e nos dá a paz e a cura, né, gente? Porque na palavra de Deus nós encontramos também a cura para todos esses males. Era Vai, só eu que não tava. a segunda pergunta. A próxima? Tá. A próxima que a gente tem aqui é qual a ligação desses dois pontos principais, né? Que a gente tá falando aqui, o cristianismo e o feminismo. Na questão do que eles convergem. É o que a gente já falou muito. Sobre a questão do... Eles convergem, sim. Tem pontos que nós, como cristãos deveríamos olhar para essas causas que o movimento defende e abrir os nossos olhos e sim reagir com amor e graça diante disso. Da violência contra a mulher, a questão da opressão, do abuso, do assédio, todas as questões que envolvam ataque mesmo, em questão do corpo da mulher em si, nós precisamos sim reagir. Agora, ele diverge quando vai confrontar a questão de pautas bíblicas que a gente já colocou aqui, né? Então, acho que a gente não precisa muito tocar tanto nesses pontos. Mas, sim, existem causas neles que nós, como igreja, precisamos olhar. Não dá pra gente fechar os olhos e eles estão totalmente errados. Não, eles não estão. Eles olharam para algo urgente, mas eles não souberam reagir. Terceira, que nós separamos. Sendo cristãs, como posso defender meus ideais sem levantar a bandeira do feminismo? A pergunta é, quais são os seus ideais? Eles estão baseados na Bíblia? Tá tudo certinho? Você tem se encontrado com a sua identidade? É de cristã mesmo? Então a bandeira que tem que levantar é do cristianismo, de fato. A próxima aqui é Vai. onde o movimento se perdeu.
E é uma pergunta que eu já ouvi muito. Onde foi que o movimento se perdeu? Na minha opinião, diante daquilo que eu já vi e já estudei, eu acredito que foi quando ele começou. Por causa das pessoas em si. Porque se fossem pessoas que fossem lutar por essas causas com amor e graça, violência contra a mulher não é a pauta do feminismo, é a pauta da sociedade. Sim, verdade. Me perdi, fui lendo o comentário do pastor. Eu vi isso Foi onde ele começou porque foram verdade. mulheres que estavam feridas, que estavam machucadas. Então, quando a gente vai tratar de algo, não só em relação ao feminismo, mas quando a gente vai tratar de algo com um grito de dor, de eu fui machucada, agora eu vou tentar resolver isso com a minha voz, machucando as pessoas, eu vou reagir de maneira errada. Então, se elas tivessem buscado a orientação do Senhor, se a igreja tivesse reagido com isso em amor e graça, talvez a gente tivesse resolvido muitas causas antes, não teria entrado pautas tão absurdas como entraram no movimento. Então, eu acredito que seja onde ele sempre vou parar para ler o cara do Dudu. Pois é, eu fui aqui e me perdi, desconcentrada. Próximo. Ser feminista, acho que eu me perdi, né? Quais os É o efeitos desse quinto. movimento? Isso. Quais os efeitos desse movimento quando inserido no meio cristão? Gente, nós já falamos isso aqui. Ele não deve ser inserido no meio cristão, certo? Nem precisa ir muito longe, não. Você vê que quando ele já começa, se você não se aprofundar nisso, você já sai de duas uma. Se você se diz ser cristão e se aprofundar no feminismo e concordar com aquilo, você já não é mais cristão. Então, não casa, não se encaixa. É isso. Próxima. Eu vou juntar aqui a 6 e a 7, tá? Porque elas são bem parecidas. Sobre a Tá. questão de ser feminista torna uma mulher menos amada. E como eu posso lidar com uma feminista, eu como cristã? Eu enxergo assim, a mesma forma que eu tenho os meus pecados, a feminista em si tem os seus pecados. Então, nós precisamos olhar para elas, para as pessoas que defendem isso, até porque existem mulheres cristãs que, que abraçam o movimento, não por completo, mas elas abraçam. Então, nós precisamos olhar com um olhar de amor e graça, mas não concordando, não passando a mão na cabeça, mas fazer como Jesus fez com a mulher que ia ser apedrejada. Dizer onde está errado, se a gente tiver a oportunidade de dizer, de conversar, de ensinar. Por isso que eu sempre bato na tecla. A gente precisa conversar como igreja sobre esses assuntos, porque o mundo está aí, lançando conceitos direto sobre questão de divórcio, de homossexualidade, de relacionamento mesmo, de namoro, de casamento, submissão, feminismo. E ele está bombardeando a gente direto com conceitos que, se a gente não tiver pautados na Bíblia, com base bíblica, e não tiver esse diálogo como igreja, nós vamos abraçar e dizer que os conceitos estão ok, e não estão. Então, a gente precisa conversar, sim, com amor e graça. Não é chegar dizendo, você tá errado, você tem que fazer isso, tem que acreditar em mim, tem que acreditar em Deus. Não, ninguém vai acreditar em Deus assim, porque eu tô falando. É o Espírito Santo que convence, é ele que vai dizer aquilo que você precisa acreditar, o que você precisa ser transformado, onde você precisa ser mudado. Então, o que eu sempre digo, olha para ela com amor, ensina, conversa, cuida. Você não é melhor que ela por isso, porque você não defende o diálogo, é importante. A gente conversa, igual eu falei no início. Eu tenho amigas feministas, mas a gente se dá super bem. Só que eu nunca disse pra ela, eu concordo com você, não, beleza. Enquanto ela fala, eu digo, não, que isso, tá tudo bem. Não tá. Vou sempre dizer pra ela que não tá tudo bem, porque a minha luta não é contra ela, mas é contra o pecado que tá tentando nos afastar do Senhor. Então, olhar com amor e graça e entender, eu sou pecadora, ela também. Nós duas precisamos do Senhor. Amor e graça e partir para oração, né, Luinha? Pedir para que Orar Deus antes direcione de tudo. ela, que ela busque, né, na palavra de Deus, porque a palavra vai ser super clara quando ela for realmente buscar entender sobre o feminismo. Porque se você for bem longe no feminismo, não vai para frente, não.